Olá a todos, meu nome é Landres, sou do canal Omnia Christus, tudo é para Cristo. Neste canal eu vou compartilhar com vocês resenhas de livros, discussões apologéticas, mensagens espirituais. Espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, compartilhem, deem seu joinha e vamos lá. Vamos à primeira resenha. Neste primeiro vídeo, eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre um livro que li recentemente, um livro difícil, mas de conteúdo maravilhoso. Por que difícil? Difícil porque ele se baseia muito em teologia, em muita filosofia, mas a profundidade das suas palavras o tornam um livro fantástico. Eu estou falando deste livro, Introdução ao Cristianismo, escrito por Joseph Ratzinger, o famoso Papa Bento XVI, agora emérito. Uma curiosidade é que este livro foi escrito por volta do ano 64, enquanto o Joseph Ratzinger era padre lá na Alemanha. Mas ele já demonstrava naquela época um grande conhecimento, e ele faz um livro muito, muito interessante. Esse livro é uma viagem, mas não se enganem, ele não é uma viagem para a praia, ele é uma viagem para um museu. E dessa forma você tem que, a cada obra, a cada parágrafo, a cada capítulo, você tem que parar e apreciar para entender o que o autor quis dizer. Vamos lá. Ele é bom porque é um livro profundo no seu objetivo. E o Joseph Ratzinger consegue acertar o alvo de forma perfeita. A ideia do livro, inicialmente, é dar uma resposta aos filósofos ateus em favor do cristianismo, para mostrar por que o cristianismo é real, por que o cristianismo é superior a você não acreditar em nada, qual a importância da fé, qual a importância de acreditar em Deus e em Cristo. Para isso, ele vai usar o famoso Credo Niceno, do ano 325 depois de Cristo, ou também conhecido como símbolo apostólico. E usando o símbolo apostólico, que parece ser uma coisa tão simples, ele vai credo a credo, explicando filosoficamente, teologicamente, cada um dos seus parágrafos. O que é interessante notar é o seguinte: os primeiros credos que se referem a Deus e a Cristo, ele vai levar bastante tempo. Tudo isso aqui ele vai falando sobre Deus, eu creio em Deus e creio em seu Filho unigênito. O restante do credo, ele vai fechar nessas poucas páginas aqui, ok? Isso mostra a centralidade do credo em Cristo Jesus, a centralidade do credo na Trindade. Então, dessa forma, ele começa falando sobre a importância da fé. Depois ele parte para Deus, a importância de crer em Deus e o que isso representa em nossa vida. Depois ele vai mostrar Jesus, por que Jesus é Deus, por que Jesus é o símbolo máximo do amor, qual a importância do trabalho de Cristo pela humanidade, qual a importância de participar do corpo de Cristo. E aí, depois de fechar todo esse emaranhado de informações, de dar profundidade a esses assuntos, nós estamos finalmente preparados para rezarmos o resto do credo. Para não ser cansativo, eu quero apenas compartilhar alguns poucos parágrafos, algumas poucas frases que eu aprendi neste livro. Uma delas é perfeita, sobre a fé e razão. Deixa eu ler para vocês. Mas isso significa também que a fé, em sua essência original, não é nenhum amontoado cego de paradoxos incompreensíveis. Além disso, quer dizer que é um disparate, aliás, bastante comum, valer-se do mistério como desculpa para o fracasso da inteligência.
Se a teologia, depois de ter chegado a uma série de incongruências, remete ao mistério como forma de desculpar ou até canonizá-las, está abusando da verdadeira ideia de mistério, cujo sentido não é destruir a inteligência, e sim possibilitar a fé como entendimento. Então, nesse parágrafo, nesse capítulo, ele fala da importância da fé e da razão e como uma complementa a outra. Vamos a um segundo parágrafo. No capítulo Creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, na página 187, falando sobre Cristo e o que é ser cristão, o que é participar do corpo de Cristo, ele vai escrever: ser cristão significa essencialmente passar do ser em prol de si mesmo para o ser em prol dos outros. Com isso, explica-se também o que significa, na verdade, o termo escolha ou eleição, que nos parece às vezes tão estranho. Não se trata de uma preferência que separa um indivíduo dos outros, deixando-os totalmente entregue a si mesmo, e sim da sua inserção na missão comum da qual falamos anteriormente. Para finalizar, desse modo, a opção fundamental do cristão, ou seja, a aceitação da maneira cristã de ser, significa o abandono de uma atitude de centralização em si mesmo e a adoção da existência de Jesus Cristo voltada totalmente para o todo. Acho que o texto fala por si só, não é verdade? Que nós, como cristãos, participamos do corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, o Espírito é Cristo, né, que une a todos. E nós, a partir do momento que nos tornamos, que aceitamos a Cristo, fazemos parte e nos tornamos responsáveis por nossos irmãos. Por que eu indico? Porque, a despeito de ter uma leitura difícil, eu mesmo demorei uns 2 ou 3 meses para finalizá-lo, porque eu parava para ler ele no momento em que pudesse sublinhar, em que pudesse anotar e entender o que eu estava lendo. O resultado disso é muito, muito, muito bom. E eu tenho certeza de que você não vai mais rezar o credo do mesmo jeito depois de ler esse livro. Ele é super indicado para as pessoas que querem conhecer um pouco melhor o porquê da fé, para entender melhor a redenção de Cristo Jesus por nós. É muito bom. Então, fica a dica, né? Eu não vou ler o livro todo agora, li apenas alguns parágrafos para dar uma ideia. Espero que vocês gostem. Por favor, deixem aí nos comentários se vocês gostaram, se tem alguma dúvida, alguma crítica, tá? Será sempre bem-vinda. Até mais, até a próxima.